Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja repousando sobre a sua vida na manhã deste dia de segunda-feira, dia 26 de agosto do ano de 2024. Mais uma vez estamos aqui para poder falar, proclamar, profetizar através da palavra de Deus. Palavra esta que, quando damos vazão, ela é bem recebida em nossos corações para instruir, ensinar, doutrinar e com foco principal que é de transformar vidas. Por isso que a palavra de Deus ela é santa, a palavra de Deus ela é eterna e completamente eficaz. Bom, farei uma leitura aqui breve no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso doutor Lucas, companheiro de apóstolo Paulo, no seu capítulo de número 10, apenas o versículo de número 16, que diz assim: Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E você diz graças a Deus por esta palavra. Estamos aqui falando claramente sobre aqueles que são enviados para poder profetizar, para poder falar do amor de Jesus, para poder proclamar o Evangelho, para poder levar as boas novas, louvado seja Deus, para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que necessitam de Jesus e principalmente para essas pessoas que se encontram necessitadas de ouvir uma palavra da parte de Deus para as vossas vidas. Aqui no capítulo de número 10, louvado seja Deus, vemos o doutor Lucas escrevendo para o nosso conhecimento a respeito da missão dos 70. Jesus ele envia os 70 para poder fazer a obra de Deus, para poder ir nas regiões da Judéia, da Decápolis, para ir a Tiro, Sidom, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, para poder falar do amor de Jesus. E Jesus ele vem falar que ele vem dar autoridade e poder para que eles venham pisar. Louvado seja o nome do Senhor, na cabeça de serpente e escorpiões. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vemos que quando chegamos no capítulo 10, no seu versículo 16, a palavra que Jesus nos traz aqui é para aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. É para aqueles que não querem, rejeitam. E quando eles não querem ouvir, obviamente eles se constituem inimigos de Deus. Porque aquele que ouve a Jesus, aquele que ouve as palavras, se constitui amigo de Deus e de Jesus. Mas aqueles que não as ouvem, estes são considerados inimigos. Louvado seja Deus. Agora, quando falamos sobre profetizar, proclamar, ser um arauto, um mensageiro da palavra do Senhor, vemos no Antigo Testamento muitos exemplos positivos acerca daqueles que servem, aqueles que serviram a Deus em seus propósitos de salvação, de restauração, de trazer o povo para adorar a Deus, de tirar o povo da idolatria. Temos por muitos exemplos no Antigo Testamento, a começar pelo profeta por nome de Samuel. Samuel, por sua vez, ele tinha três funções. Ele era sacerdote, ele era juiz
Ele também era profeta, ele foi o responsável de ungir o rei Davi, enquanto Davi ainda era jovem, estava no pasto, tomando conta das ovelhas de seu pai. Bom, passado mais um pouco, temos o profeta Aías. O profeta Aías é aquele que profetizou que o reino seria dividido, que Jeroboão ele ficaria com as 10 partes do reino do norte, e Roboão, filho de Salomão, ficaria com as 2 partes do reino do sul. O profeta Aías também profetizou a morte do filho de Jeroboão por conta de toda a sua idolatria. Vemos mais um pouco a história do profeta Elias. Elias, por sua vez, no começo da sua história, da sua caminhada, do seu ministério, ele profetiza que não haverá chuva em Israel. E ele profetiza dizendo: profetizo eu, porque cujo eu perante a face do Senhor eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo momento, um profeta contemporâneo se chamava Micaías. Micaías profetizou que Acabe, o rei ímpio, esposo da sacerdotisa de Baal, a rainha de Jezabel, Micaías ele profetiza que Acabe iria a Ramote-Gileade guerrear juntamente com o rei Josafá, e profetizou a morte, a derrota do rei Acabe. Louvado seja Deus. Vemos também o profeta Eliseu mais à frente, depois do ministério de Elias, quando este profetiza a cura do general Naamã. Louvado seja o nome do Senhor, entre outras profecias da parte de Deus. Vemos também mais à frente acerca de outros profetas, todos esses que eu cito, que foram submissos à vontade de Deus, profetizaram e fizeram com que a palavra de Deus alcançasse aqueles que precisavam ouvir, seja a palavra dura ou não. Ou seja, temos também o profeta Jeremias, que ainda que ele recusasse a função de se tornar um profeta em Israel, ainda assim foi o profeta que profetizou no seu capítulo de número 25, o castigo do povo de Israel nas mãos de Nabucodonosor, sendo levado estes cativo para a Babilônia. Vemos também, louvado seja o nome do Senhor, a história do profeta messiânico Isaías. Este profetiza não tão somente acerca de João Batista, a voz que clamaria no deserto, que prepararia os caminhos para Jesus, como também profetiza sobre a vinda de Jesus. Vemos também o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é responsável, no capítulo 33, de falar acerca do ofício do verdadeiro profeta de Deus. Louvado seja Deus, ao qual separei um trecho que diz: quando vier a espada sobre vocês, e eu levantar um atalaia, ou seja, um profeta, um mensageiro, um arauto, e a trombeta tocar sobre vocês, e vocês não ouvirem, vocês morrerão. Contudo, o que ouvir as palavras de Deus se salvará. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui te apresento exemplos de homens que se submeteram à vontade de Deus, apresentando para o povo a palavra de Deus, aonde ela serviria para restauração, para repreensão, exortação, condenação, mas ainda assim a palavra de Deus ela é eterna e eficaz, e assim foram os profetas no Antigo Testamento. Chegamos agora no Novo Testamento, vemos o profeta dos mais conhecidos, que é o qual o profeta messiânico Isaías, ele profetizou. Estamos falando de João o Batista. João Batista foi um homem que serviu aos desígnios de Deus, aos propósitos do Senhor. Foi ele quem batizou no Jordão, foi ele que preparou o povo, foi ele que preparou o caminho para a vinda de Jesus. E este mesmo João Batista, ele em dado momento, ele sabe de um ato
de, de pecado, de imundície, de perversão da parte de Herodes Antipas. Herodes Antipas era o filho de Herodes o Grande, o que mandou matar todos os meninos em Belém por conta do nascimento de Jesus. Herodes Antipas, ele tinha um irmão chamado Filipe, que era casado com uma mulher chamada Herodias. Herodes Antipas, se casa com a esposa do seu irmão. É um ato de adultério, aonde a palavra de Deus diz através de João que João, o Batista, ele se apresenta a Herodes e diz que não é lícito tu casar com a mulher do teu irmão. Ele profetiza contra aquele ato. E ao profetizar contra aquele ato, ele é condenado, ele é preso. E enquanto ele está preso, há um banquete, há uma festa que Herodes dá, juntamente com a sua esposa, aos tribunos, aos reis, aos demais que estão presentes no palácio. E eis que entra Salomé, a filha de Herodias, e ela dança, faz aquele charme todo, e chama a atenção de Herodes, e Herodes faz uma promessa: pede que tu quiseres, que não há como ninguém revogar. E ela é instruída pela mãe, né, pela mãe Herodias, ela pede para que a sua filha peça a Herodes Antipas que venha decapitar, venha degolar o profeta João Batista. Dado todos os atos e acontecimentos, João Batista ele é decapitado e morto. A conclusão que deixamos aqui na manhã desse dia é que, ainda que a palavra da verdade ela seja profetizada, proclamada de forma fiel, submissa a Deus, ainda assim que você possa continuar pregando a verdade, doa quem doer, porque é melhor você pregar e proclamar a verdade do que você perder a sua integridade com Deus. João Batista pregou a verdade e perdeu a cabeça, mas não perdeu a integridade e o caráter. Então, o que vemos no nosso tempo presente são homens que estão dizendo que servem a Deus, mas que eles não pregam a verdade, eles são comprados, eles são corruptos, eles são aqueles que cobram para pregar e chegam lá, eles pregam palavras abençoadoras, eles pregam palavras que vai suavizar os corações, eles pregam palavras que não vai trazer ninguém à realidade de se converter, de se arrepender dos seus pecados. E o que Deus quer é que nós venhamos todos os dias se arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, se converter dos nossos atos. E é assim como foi predito, profetizado por João. João ele diz que era tempo de produzir frutos dignos de arrependimento, porque o arrependimento ele tem que ser gerado em nossos corações. A falta do arrependimento gerará tristeza e morte. Então, eu venho trazendo essa palavra para o seu coração, para você que profetiza, que proclama, para você que foi chamado para ser mensageiro, foi chamado para ser arauto, foi chamado para ser um sentinela na presença de Deus. Eu quero dizer para vocês que vocês possam perder até suas cabeças, mas que vocês não percam a intimidade, a integridade e o caráter cristão que Deus outorgou para a vida de cada um de vós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Salvador esteja convosco até o dia da vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu termino esse vídeo dizendo para vocês que ainda há tempo de buscar o Senhor, ainda há tempo de se converter dos seus maus caminhos,
ainda há tempo de se arrepender e entender que Jesus ele vem buscar a sua igreja, Jesus ele vem buscar os salvos, Jesus vem buscar aqueles que têm a sua marca. E eu quero te dizer para ti nessa manhã desse dia, ou você que está vendo esse vídeo em algum momento do dia, eu quero dizer para você que você pode sim ter o seu momento de se arrepender, se converter, para que você se volte para as coisas de Deus e para que o seu nome ele possa estar inscrito no livro da vida. Amém? Fica com essa palavra. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e que a graça e a paz possa estar repousando sobre a sua casa em nome de Jesus. Um beijo em vossos corações, em nome de Jesus. Amém.